Ó, você é nova, você pode ter outro filho. É normal, querida, isso acontece nas melhores famílias, viu? Super normal. Ó, melhor do que vir doente, viu? Foi assim que Deus quis. Atrizes, artistas, empreendedoras, educadoras, esposas, mães, influenciadoras, criadoras de conteúdo e, como deu para perceber, acumuladoras de funções. Eu tô falando das amigas Ariane Ferrari e Fabiana Godoy. Bem-vindos ao Aqui Pode Ser, último episódio do mês de maio. E acho que a gente não podia terminar esse mês, eu e a Fabi, com outro assunto que não fosse esse. E hoje a gente vai falar da maternidade invisível. Porque eu e Fabi somos mães de anjo, né? E a gente honra muito essas mulheres que passaram e que passam todos os dias por isso. É um assunto que, se você está vivendo, certamente você vai se sentir reconhecida e acolhida. E se você não viveu, é muito importante para você saber como lidar com as mulheres que estão passando por isso. Então, um brinde a você que tá aqui, um brinde a você, minha amiga de jornada. Saúde. E vamos lá. Aliás, antes de beber, eu já vou contar que vinho é esse aqui que a gente tá tomando. É o Le Petit Cochonnet, que eu não sei como fala francês. Le Petit Cochonnet? É só fazer biquinho, dizem. Le Petit Cochonnet é um vinho chardonnay. Eu lembrei daquela assim, adoleta, Le Petit. Meu Deus do céu. Vocês não estão vendo a cara do marido dela aqui atrás, assim, tipo... É vergonha alheia. Ele tem um pouquinho de vergonha de mim. Eu adoro. Olha, esse vinho aqui, o que a gente pode contar dele? Ele não entra em contato com a madeira. Então, ele é um vinho que traz esse frutado, mantém mais próximo da fruta mesmo, da uva. Então, assim, ele é um vinho... Gente, olha, só tomando. Ele é um vinho mais despretensioso, mais brincalhão. Até o rótulo dele tem essa pegada diferente, né? É um rótulo bem legal também. Então... ele é mais acessível, mais leve, mais, não sei, é divertido. É um vinho divertido e a gente escolheu um vinho desse. Refrescante, né? Refrescante. Para um assunto mais denso, a gente quis um vinho mais leve. É isso, para dar uma equilibrada. Equilibrando tudo. Então, muito obrigada ao Cuesta Vinhos, que entrega o vinho na sua casa. E tem uma carta maravilhosa, rótulos de vários países do mundo. Eles entregam na sua casa, então é maravilhoso. Ai, não entendo de vinho. Eles super te ajudam, falam. E aí, outro agradecimento é dos nossos parceiros queridos. Sim, um brinde a Happy, que nos veste daqui de Botucatu. E a Morena Flor, que também nos apoia aqui com todos os nossos acessórios. Ambas mandam pro Brasil inteiro. São daqui, mas mandam pro Brasil todo. Então, aproveitem. Fabi, vamos lá. Eu não sei nem por onde a gente começa, porque é um assunto denso, mas é um assunto que une muito a gente, né? A gente já falou sobre isso. A gente virou amigas mesmo, eu acho, muito amigas, porque os nossos filhos nos aproximaram, né? A gente conta sempre isso, né? Nossos filhos nos uniram. Então, a gente tem uma história muito bonita. Tanto, né, a Antonella, que é a filha que segue viva, como a Helena, que partiu, Micael, que partiu, mas os nossos filhos nos uniram demais. E... eu quero começar homenageando todas essas mães, porque a primeira coisa que acontece quando a gente perde um filho e quando a gente não tem nenhum outro, a Fabi já tinha outros, né? Depois ela vai falar do outro lado, mas eu que não tinha nenhum filho, o que aconteceu? Ah, mas você pode ter outro. Ah, mas você é jovem, logo você engravida de novo. Ah, foi porque Deus quis. Se Deus quis assim, é assim. Ah, mas isso é comum, né? É comum. Melhor do que vir com problema. Vai que nasce doente. Então, tem muitas coisas aí que a gente ouve, mas tem uma coisa que dói muito. Todas essas doem, né, gente? Dói muito, porque invalida a nossa maternidade. Mas tem uma que é muito doída, que eu quis colocar esse episódio nesse mês de maio também, por esse motivo. Quando eu lembro que, logo quando eu perdi a Helena, veio o Dia das Mães, um pouco depois. E aí, eu tava numa reunião familiar e tal, todo mundo recebeu o Feliz Dia das Mães. Eu não. E foi
tão doído pra mim, porque assim, quer dizer, porque a minha filha não está aqui fisicamente comigo, eu não sou mãe, né? Então, inviabiliza completamente a maternidade da outra pessoa. Eu costumo muito dar parabéns para mulheres que eu percebo que já perderam. Eu ganhei uma rosa nesse Dia das Mães, que eu perdi a Helena, e foi tão significante para mim, sabe? Alguém ter reconhecido a minha maternidade foi muito forte. O Ramon fez uma carta também, né? Me deu essa carta de presente, escrevendo como se fosse ela, né? Mamãe, não sei o quê. Então foi muito importante. É um detalhe que faz muita diferença. Eu acho que mais do que as pessoas que não perderam filhos saberem o que não dizer para uma mãe que perde um filho, é importante a gente falar que é muito importante reconhecer a maternidade, né? Validar. Eu acho que o primeiro passo é validar a maternidade, a existência dessa maternidade, né? Com certeza. E eu tenho certeza que tem muitas, mas muitas mulheres que já passaram por isso e que passam por isso e que ninguém nem fica sabendo. Não fica. Né? E essa dor fica lá guardadinha num lugar assim que não é fácil. Que não é fácil, né? Inclusive, também não é fácil esse outro lado, né? Que nem você falou, né? Do que falar pra essa mãe. É muito difícil. Essa semana mesmo, uma amiga minha perdeu o bebê. Então, quando eu fui lá, e aí, vocês estão bem? Mandando mensagem, né? E aí, vocês estão bem? Tudo certo? Muita, né? Que legal. Espero que... Ai, Fabi, eu perdi, né? Não... Eu só fui mandar mensagem à noite, assim, isso era de manhã, porque eu não sabia o que falar. Isso, né? Porque você já passou por isso, né? Isso porque eu já passei, isso porque eu sei, mas é que é um momento tão delicado. Eu falei, calma, eu preciso parar, né? Levar em consideração toda essa história dela e a história que eu tive também, né? Mas não é uma coisa fácil, né? Eu acho que a morte ainda é vista como um tabu. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Eu ia falar, a gente é educado nessa vida pra absolutamente tudo, menos pra morte, que é a única certeza que a gente tem na vida. Por isso que eu acho que é tão bonito a visão, por exemplo, mexicana da morte, né? Que é essa passagem, a morte é colorida, né? Eles têm uma grande festa no Dia dos Mortos, linda. Tem um filme, ótima referência de filme pra gente falar aqui no dia de hoje, que é o filme Coco. Você já assistiu? Não. É um filme fundamental pra todo mundo, pra gente, pras crianças, pra gente entender a morte. É um menininho que tem uma relação ali, né? É um filme de animação que tem uma relação com o Dia dos Mortos, porque no Dia dos Mortos é um canal que se abre para a espiritualidade, pro outro lado. Então, os mortos transitam de lá pra cá, daqui pra lá. E aí, essa criança, ela vai para lá, ela vai em busca desse avô que ela perdeu e que ninguém fala dele, ninguém pode falar dele. E ele toca música, tem tudo a ver com o seu trabalho, porque ele se conecta com o avô através da música. E aí ele pega o violão do avô e ele começa a tocar, e ele quer entender quem é esse avô, enfim, ele atravessa. E aí ele vai viver nesse universo da morte, que é todo mundo colorido, que é tudo cheio de vida, que é tudo não sei o que. Ele entra nessa passagem do Dia dos Mortos e vai parar lá no Dia dos Mortos. Então, assim, é muito bonito o filme, porque traz essa visão mexicana, né, do Dia dos Mortos, colorida, feliz também, de certa maneira, porque tem essa possibilidade de visita. A gente em casa tem e mantém, né, a cultura mexicana. Então, uma coisa muito legal que a gente faz a gente monta a oferenda de Dia dos Mortos, igual no México. E daí a gente deixa as oferendas, não é religioso, tá, gente? Todo mundo, todas as religiões do México fazem. A gente monta o altar e aí a gente deixa lá, por exemplo, uma tequila pro pai do Ramon. A gente deixa a roupinha que era da Helena, a gente deixa com uma foto da Helena. A gente monta a oferenda no Dia dos Mortos e aí a gente coloca lá. Então, por exemplo, uma tequila pro pai do Ramon, a gente coloca a roupinha da Helena. E a Antonella faz muito o quê? Ela fala assim, eu vou colocar essa boneca que eu acho que a Helena vai gostar de brincar. Eu vou colocar o suco de acerola. Você faz, mamãe, um suco de acerola pra Helena, porque eu acho que ela vai gostar? Então a gente vai deixando as coisas, ela vai criando essa relação. O Ramon normalmente acorda antes, joga um pouco do suco fora, por exemplo, muda a boneca de lugar. E ela acorda super feliz, sério, super feliz, falando assim...
Mamãe, a Helena brincou com a boneca e deixou lá no quintal. Mamãe, a Helena tomou todo o suco, acho que ela gosta de acerola, sabe? É muito legal, assim, porque eles têm uma visão outra da morte, outra da vida. No México, todo mundo usa, tipo, sei lá, você pede uma pizza no Dia dos Mortos, o entregador vem vestido. No trânsito, o entregador, no mercado, os caixas de mercado estão vestidos. Então, assim, é uma cultura muito diferente da nossa, que de fato nós não somos educados para isso, né? Inclusive, falando do ponto de vista de educação, uma coisa que as pessoas me perguntam muito é isso: tipo, ela sabe que ela tem uma irmã, que você perdeu um filho. A terapia sistêmica fala muito disso, né? Tudo aquilo que a gente exclui toma força. E aquilo que a gente valida, a gente resolve, né? Então, validar essa existência pra ela também é muito importante. Ela não é a primeira filha, ela é a segunda filha. Ela não tem que carregar esse peso da irmã mais velha, esse lugar da irmã mais velha, porque ela não é. Entendeu? E essa naturalidade que as coisas foram ditas pra ela. Então, por exemplo, a maternidade dela já tinha ela e um anjinho em cima. Sempre tem um quadro de anjinho com a data de nascimento da Helena, tudo certinho no quarto da Antonella. Quando a gente desenha a família, a gente sempre desenha a Helena. Então, a gente vai trazendo esse pertencimento pra esse círculo, né? Então, ele é muito curativo também. Enquanto família, eu sinto que isso é muito bom, assim, pra todos. E eu ia falar bem disso, assim, né? O quanto que é importante a gente colocar em palavras essas coisas que acontecem, que muitas vezes a gente não coloca, né? A gente guarda, a gente fala, não, melhor não falar sobre isso. Não, isso daí é um assunto que a gente não pode tocar. Não, isso daí deixa todo mundo muito triste, melhor a gente não falar. Só que daí, quando a gente não fala, isso vai para um lugar que vai ficando lá dentro e vai se transformando em algo que não é bom. Não. Quando a gente fala, esse lugar, ele vai achando o seu espaço, sabe? E vai também deixando a gente e a criança e os irmãos e todo mundo, né, que está envolvido, né, mais tranquilo, né? Porque ele tá lá, ele existe num lugar. Quando a gente abafa e anula, ele existe, só que num lugar que a gente não sabe aonde. E isso depois é muita terapia, né? Para aprender a lidar com toda essa situação. Então, eu acho que esse assunto é difícil de falar? É difícil de falar. Precisamos falar? Precisamos. Para justamente dar voz, né? É nossa obrigação aqui, nesse podcast, dar voz. E essa voz, ela precisa correr, porque mães que têm filhos que morrem na barriga são mães e continuarão sendo mães. Então, uma coisa que eu costumo, por exemplo, dizer para pessoas que perdem filhos, porque já aconteceu depois de mim, eu sinto muito pela sua perda. Você sempre vai ser a mãe do seu filho. Só isso. Sabe? Às vezes a gente não precisa falar nada. Se você não sabe o que é falar, fala, eu sinto muito pela sua perda, porque você não sente muito por outra coisa, porque não é seu, é da pessoa. Então, assim, eu sinto muito pela sua perda, você valida que a perda é do outro, né? E você reconhece o seu lugar. Então, olha, se você... Aquela coisa, né? Olha, se você precisar de mim, eu tô aqui, não quero invadir seu espaço, também é uma boa coisa de se dizer, mas eu tô aqui pra você, né? Então, acho que são coisas que acolhem. Agora, evitar mesmo falar todas essas frases que podem machucar muito. Acho que é isso, a gente não tá pronto, a gente não tem essa construção de educação e tudo mais, que a gente pode construir com os nossos filhos. Como eu acabei de falar, nós duas aqui, a gente bate muito na tecla da educação, e eu acho que esse é um tema também pra gente educar os nossos filhos, sabe? Pra que amanhã ou depois eles não repitam esses mesmos comportamentos que a gente foi aprendendo, né? Eu teve gente que atravessou a rua pra não me ver quando eu perdi a Helena, pra não ter que falar comigo, pra não ter que dizer sinto muito, pra não ter que dizer, olha, fiquei sabendo, nada. Tipo, a pessoa fingiu que não me viu. As pessoas não queriam falar. Porque é difícil mesmo, né? A gente não tem essa educação mesmo. Então não cabe. Aí a gente fica, mas aí como que eu vou abordar isso? Eu não sei. É muito distante. Agora, a partir do momento, né, que a criança já cresce com isso, a gente cresce falando da morte, né, independente de religião, isso é fato, isso acontece. E eu vejo também que muitas síndromes e doenças e questões, assim, de saúde mesmo, vêm por medo,
do desconhecido. E a morte é um desconhecido. Então, assim, se a criança já cresce, olha, existe esse lugar, isso faz parte do jeito que a gente nasce, a gente morre, mas os vínculos, eles continuam, Exatamente. né? E colocando essa morte num lugar presente diariamente. É uma mudança de paradigma, porque, né, morte, imagina, né? Ninguém fala, ninguém... E eu percebo até que as meninas que me seguem no Ninho Musical, quando eu falo assim, eu sou mãe de 4, né? Mas eu nunca vi o outro, Eu sou mãe de 4. Ô, Fabi, desculpa, mas é que sim, eu sempre vejo o Bruno, a Nina, o Luan, né? Quem que é o 4 filho? Mas assim, tem muitos dedos, né? Tem. Aí, né, sempre vem com pedido de desculpa, de perdão. Sempre. Ai, eu não queria que você falasse. Ai, desculpa de tocar nesse assunto. Ai, desculpa. Não, gente, tá tudo certo. Pra mim é bom. Isso, eu gostava muito de falar da Helena e as pessoas evitavam. Então, às vezes, eu começava a falar sobre a Helena e a pessoa mudava de assunto. Eu falava, gente, eu quero falar da minha filha, eu quero falar da existência dela e ninguém tá disposto a ouvir. Simples assim. Entendeu? Só escute. Porque quando a gente fala, né, a gente tá mantendo a história viva, né? Exato, você valida, você mesma valida a existência daquela filha, né? E eu acho que também a gente, nós seres humanos, nós somos feitos de rituais. Então, assim, ritualizar, né? Eu tava falando pra uma amiga que perdeu um bebê e não entrou em contato. Perdeu na barriga e tal, nem entrou em contato, porque é uma possibilidade. Tipo, perdeu. Some com esse bola material pra frente e a mãe não vê. Normalmente é isso que acontece. Ou faz lá uma curetagem, ou faz... E a mãe não vê. Eu entendo que é um processo individual, né, de cada pessoa mesmo. Porém, estatisticamente, e todos os estudos mostram o quê? Que alguém que vivencia esse luto, né, que vai lá, olha para aquele filho e valida essa dor, vive aquele luto, fecha aquele luto, segue de um jeito muito mais fácil. Você tem que elaborar o luto, não dá pra gente passar por cima de tudo, como se a gente não tivesse engravidado, como se a gente não tivesse parido, ou não tivesse perdido, ou não tivessem tirado um filho da gente. Isso aconteceu. E não dá pra não olhar pra isso. Porque se você não olha pra isso, você só tá jogando a sujeira embaixo do tapete. E vai ficar sempre ali. Você vai levar isso pra sua próxima maternidade, pra sua próxima gestação. Você vai levar isso pra sua vida. Você vai carregar essa dor imensa pra sempre. Mesmo que escondida. O que é muito louco é isso, a gente não se prepara pra isso. Né? Então a gente nunca, se tem uma coisa que a gente nunca vai ficar imaginando e vibrando e tentando aprender a lidar, é com isso. Claro, mas é por isso que os profissionais de saúde... Por isso que é legal a gente falar, porque às vezes uma mãe que nunca passou por isso, ouvindo já a gente falando sobre isso, a hora, né, de repente, né, enfim, aconteça alguma situação parecida, já vai ter as ferramentas. Agora, como ninguém fala, e a gente também não pensa, porque não é isso que a gente quer, né, então a gente só pensa em coisas boas e tudo mais, né, quando acontece, aí você também não sabe como lidar. Porque esse negócio de realmente fechar esse ciclo, só para antes da gente passar para uma outra questão, eu senti muito isso com a Nina. Porque o que aconteceu, né? Porque a gente tá falando do que aconteceu comigo, mas ninguém sabe, né? A gente teve o Mikael, que ele nasceu com uma questão no coração. E que até hoje a gente não entende direito. E que daí ele ficou um mês internado e veio a falecer numa pequena cirurgia, não aguentou. E daí, a gente ficou esse tempo no hospital e tudo mais. Então, assim, quando o Mikael faleceu, eu lembro que a gente foi, né, numa igrejinha ali aqui em Rubião, a gente olhou pro céu, a gente, né, pra falar, pra contar isso pras crianças, né, pro Bruno e pra Nina. E depois, no dia seguinte, ia ser o enterro. E daí eu falei, olha, mas quem quiser, né, o que vocês acham? Eles eram pequenos, a Nina tinha quantos anos? Ela é de 2011, né? Foi em 2018 isso. Então ela tinha o quê? 7? 7 anos. E daí ela falou assim, não, eu não quero ir no enterro, eu não quero. E eles não tinham visto o irmão, que aliás é uma outra coisa que é difícil.
É difícil. Né? Porque assim, fica um mês, só que eles não podem entrar no hospital, a criança não pode entrar no hospital. E foi muito louco, assim, que eu tava já preparando tudo com a enfermeira, né, pra gente ir até a portaria com o oxigênio, com tudo, pra eles poderem ver o irmãozinho ali na portaria. E foi nesse dia que tava tudo preparado pra eles verem o irmãozinho, foi quando aconteceu a cirurgia e ele faleceu. E daí a Arina falou, não, eu não quero. E ela chorava, e ela não quis ver. E o Bruno foi, o Lua foi, né? A gente, claro, né? Pra fechar esse ciclo, né? Despedir, foi lindo, né? E ela se arrependeu muito. Né, amor? Ela, nossa, até hoje ela fala assim, mas eu queria ter visto, eu não sei por que eu não fui, é porque eu tava muito triste, não sei o quê. E daí ela teve questões na época da pandemia de ansiedade, de pânico, você vê que é muita, né, fazendo os trabalhos, essa questão com a morte, né, de não achar esse lugar, né? Porque pra ela, imagina, né? Com 7 anos, perder um irmão e ainda não conseguir se despedir. O outro conseguiu, e aí o Bruno fala, não, mas eu vi, ele era tão lindo. Mas, né? Sim. Então, é importante, sim, né? E às vezes eu até, né, como mãe, eu sinto de não ter tido mais luto, sabe? Mas eu não tive esse tempo, porque com 2, que você tem que, né? O 3, contando com o Luan, mas a vida continua. Então você tem que acordar às 7 horas da manhã e tem que ir pra escola, e tem que fazer tarefa, e tem que ir lá, e tem que buscar, e tem que não sei o quê. E você com aquela dor de morte, você acabou de perder um outro filho, mas a vida não pode parar. E naquele imediato, o que acontece? Você fala assim, até no hospital, mas tipo assim, tira. Eu não quero olhar pra essa dor, porque olhar pra esse filho é olhar pra essa dor. Então, quando você fala assim, quando alguém pergunta no hospital pra você, mas você quer ver? Depois que a gente tirar, ou depois que nascer, você quer ver? A pessoa vai dizer, não quero ver. É imediato, ninguém pensa e ninguém explica. Só que assim, é um impacto se você não vê. Eu sei disso e eu falo com propriedade porque eu criei muito conteúdo em cima disso, né? Nós fomos os primeiros ali de falar de perda gestacional. A gente deu um monte de entrevistas sobre esse assunto. E daí... Muitas seguidoras me falaram o quanto se arrependiam de não ter olhado pra esse filho, sabe? E é isso, nossa, como eu queria voltar no tempo e falar assim, me deixa ver. Ou eu queria ter tirado foto. Eu, por exemplo, não tirei foto. E isso é uma coisa que eu me arrependo profundamente. Eu não tenho uma foto da minha filha, sabe? Ela era pequenininha, né? Porque eu perdi a Helena com 14 semanas. De 14 para 15 semanas. Mas ela já tinha tudo, ela tava inteira formadinha, ela era minúscula. Mas ela tava toda formadinha, todos os dedinhos, todos os ossinhos, tudo. Então, assim, por que eu não tirei uma foto da minha filha, sabe? E uma coisa que acontece é que esses bebês, se não atingem um peso, eles viram lixo hospitalar. Você não pode enterrar. Você não tem direito de enterrar o seu filho. E isso, para um ser humano como qualquer outro, que é ritualístico, você não poder enterrar o seu filho é desesperador, entendeu? Desesperador. É igual um natimorto, que foi, né, uma grande luta. Eu acho que agora mudou isso. Mas quando eu perdi a Helena, não. Que era um natimorto, tinha na certidão de nascimento natimorto. Não é o natimorto, é a Joana, é a Carolina, é o Pedro, o Joaquim. Não é um bebê natimorto. É uma pessoa, e essa pessoa tem um nome, e essa pessoa é meu filho. É muito forte isso, você não poder enterrar ou você ter uma certidão que diga natimorto. É muito forte, cara, sabe? Isso por si só já invalida tudo. O sistema invalida tudo. É cruel demais você perder um bebê. Onde? Você sabe que você perdeu um filho, porque ele já tá morto na sua barriga, você já sabe de tudo isso, e te enfiam em que ala do hospital? Na maternidade. Então, enquanto todo mundo tá no corredor do lado, no quarto do lado, perdão, muito mais perto, enquanto todo mundo tá com o filho no braço, você tá de colo vazio, escutando todos os choros dos bebês do lado. Isso é uma tortura com uma mãe que acabou de perder um filho. Isso é muito grave. O sistema coloca a gente num lugar tão desrespeitoso, sabe? Eu acho que assim, hoje em dia tem até fotógrafos especializados. Aqui em Botucatu eu desconheço, mas tem fotógrafos que vão
Tem doulas de perda que vão, que explicam. Tem muitas voluntárias que fazem esse trabalho, que vão no hospital, olha, explica qual que é esse processo do luto. Tenta oferecer essa possibilidade desse contato, dessa despedida, desse fechamento do luto, de você olhar pro seu filho. Tudo isso pra ir mudando. Mas assim, é pouco. Ainda é muito pouco. As pessoas nem sabem que tem essa possibilidade. Eu já tive seguidora que falou assim, eu nunca imaginei que eu fosse perder um filho. Eu já te acompanhava, depois eu perdi. Ainda bem que eu já te acompanhava. Por isso que é tão importante a gente disseminar essa informação. Isso, né? Porque depois que eu perdi, eu quis ver meu filho. E ainda bem, né? Porque eu sempre levantei essa bandeira. Então, assim, ai, que bom que eu vi meu filho, ou que eu fechei meu luto, né? Tudo isso, assim. Eu tive que quebrar o pau pra sair com a minha filha do hospital, porque ela não tinha peso suficiente. E ela ia virar lixo hospitalar. Ela não é um lixo hospitalar, ela é minha filha. E depois, o que você fez? A gente enterrou ela. E foi, assim, foi muito complicado. Porque daí a funerária, daí não pode enterrar. Porque daí tem todo um negócio que daí a gente... Acho que eu não posso nem falar isso. Mas precisa mudar. Precisa mudar. Se uma mãe teve esse sentimento, né, nesse momento, com certeza todas as mães têm. E isso tem que ser visto, tem que ser olhado, tem que ser reconhecido. Porque é isso, esse bebê ele já existe. Né? Não é que assim, não existe, não tem nada, só quando nasce e pronto. Peraí, como assim? Né? E a gente já vai criando um vínculo, é uma coisa muito espiritual, assim. E falando em questões espirituais, assim, quando a gente perde um filho, é uma coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. E a gente sempre fica, né, não consegue nem imaginar, né? Porque quando a gente imagina, a gente já fala, não, eu não aguentaria isso. Né? Eu não aguentaria passar por isso. Isso é uma coisa que não tem cabimento, né? Eu, às vezes, passava pela minha cabeça, assim, eu falava, gente, eu acho que eu não consigo mais viver, né? Eu acho que eu enlouqueço, eu acho que, né? Enfim, se algum dia eu perder algum filho, né? E é muito louco, né? Porque a gente vai ressignificando e a gente tem, né, no meu caso, né, os outros filhos e uma alegria, né, de viver que eu tenho. E eu acredito muito que as coisas acontecem também como elas têm que ser. Mas você não ouviu isso de tipo, mas você já tem outros, ainda bem que você já tem outros, ou algo nesse sentido? Eu ouvi muito. Um filho não substitui o outro. Não, e assim, daqui a pouco você engravida de novo, né? Vocês vão ter outro. Não dá. Eu lembro que chegava uma hora que eu até concordava, eu falava, é verdade. Tipo, porque quando eu perdi o Mikael, tiraram meu útero. Imagina, eu agora tô com 45, né? Porque eu tinha o quê? 2018. Não sei fazer 41, 42, 40. Não dá pra ficar tendo mais um monte de filho assim depois de uma certa idade, né, gente? Então, assim, eu sabia que isso, né, impossível. Mas isso sim, né? Não, depois vem outro. Não, tudo bem. Como se fosse uma coisa assim, comprei uma roupa, sujou. Peraí, que eu vou comprar outra. Como se um filho substituísse o outro também. E tá tudo certo. Mas esse lugar, né, aí eu lembro que eu achei um conforto que me falaram na época, e que depois eu fui tentar entender um pouco mais, que é assim, né? Que é da antroposofia, né? O Rudolf Steiner, ele fala que as crianças, elas nos escolhem, né? Acho que eu até comentei isso no nosso podcast da culpa. Mas nesse caso também, né? Então, assim, tem uns combinados, sim, né? Espirituais aí. E que, independente de crença, mas assim, né? Eu acho que isso ajuda muito a gente a achar um lugar para isso também, né? E que algumas almas, elas precisam passar por isso. Desse tempo breve aqui na nossa terra, enfim. E que daí a gente já faz um combinado espiritual que a gente vem para esse mundo com uma força ou não, enfim, a gente vem já proposto a isso, né? Aberto para receber essas almas que vêm rapidamente e vão embora rapidamente, né? Eu acredito. E que aí é uma evolução mesmo, assim, é um passo, enfim, sem entrar muito em detalhes.
Mas quando a gente sabe que a gente está ajudando também, né, a essas passagens, que isso faz parte de uma evolução, que faz parte de um processo e que essas almas elas precisam também, né, desses úteros aqui para fazerem, né, essa breve passagem, isso também ajuda, né? Então assim, a gente vai tentando, né, achar alguns pontos de apoio Uma coisa pra tentar muito... entender algo que não dá pra entender. Mas então, tem uma coisa aí que é muito importante quando a gente perde um filho, que é o ressignificar. É isso. Eu participei de algumas ONGs e grupos de luto, e porque eu mergulhei, né? Fiz quando eu perdi a Helena. E uma das coisas, assim, aprofundadas nesse estudo foi justamente essa ressignificação do luto. Tem gente que escreve um documentário, né? Tem gente que funda uma ONG, um grupo, sei lá, alguma rede de apoio, planta uma árvore. Eu não contei isso ainda, mas eu plantei. Quando a gente enterrou a Helena, eu plantei uma árvore, onde ela foi enterrada, e daí foi uma coisa muito louca, porque a gente voltava todos os dias pra regar essa árvore, porque nos orientaram assim, falaram, olha, no começo você tem que molhar muito essa árvore pra ela pegar e tal, não sei o quê. E a gente, lógico, foi cuidar muito, né, dessa árvore, porque ela era ali um jeito da gente ressignificar nossa filha e tudo. E daí que roubaram a árvore. Cara, quando roubaram a árvore, parecia que tinham roubado nossa filha de novo. Meu Deus. E roubaram nossa ressignificação. Foi assim uma coisa brutal. Tipo, parecia que a gente tinha perdido nossa filha de novo. Foi horroroso, horroroso. Nossa, imagina. E depois a gente decidiu, em casa a gente tem uma árvore da Antonella onde a gente plantou a placenta. A gente falou, vamos comprar outra árvore igual àquela que foi roubada e vamos plantar dentro da nossa casa, que não tem como alguém roubar. Aí a gente fez isso. O que aconteceu? A árvore tava linda, maravilhosa. A gente foi fazer uma viagem de final de semana, a gente voltou. Em 2 dias a árvore tava morta, seca, cheia de broto e morreu, definhou. E não sei se isso tem um significado. Eu até fiz um vídeo sobre isso no Instagram. E foi um vídeo que, assim, tanto no TikTok como no Instagram, foi um vídeo que bombou. E bombou de vários tipos de comentário também. Do tipo, deixa a sua filha embora. Você que não tá deixando ela, você não percebeu que até a árvore já morreu? Sabe, coisas assim? Cara, eu só respondo assim, quando você perder um filho, você ressignifica do jeito que você quiser. Por enquanto, quem perdeu a filha fui eu e eu faço o que eu quiser. Oi, sabe? Mas não é que eu tô segurando minha filha. Não, era uma coisa assim, total assim, de ressignificar e tal. Tanto que agora a árvore está morta. Eu joguei fora? Não, fui no Pinterest, olhei, fiz assim, árvore seca, decoração, estamos fazendo uma decoração agora com essa árvore. Então, assim, esse ressignificado, ele dá muita força pra gente. Tem filmes e filmes sobre isso. Eu tô tentando lembrar o nome de um filme agora, que eu não vou lembrar, mas na edição eu vou pedir pra colocar aqui pra vocês, num documentário maravilhoso sobre ressignificar. E ele conta como você ressignifica a morte. Então ele vai contando como pessoas escreveram livros, poesias. E agora eu quero chegar em pessoas que escrevem músicas, como você, que também escreveu uma música pro Mikael. E eu queria saber se você poderia dividir com a gente essa sua ressignificação da música que você fez pra ele. Sim, essa música é isso. Foi muito importante, assim, porque nesse processo a arte vem, né, muito com isso, assim, né, da gente colocar pra fora coisas que estão guardadas ali. Então vem como um alívio, né, com uma expressão assim, traz uma leveza também, e essa ressignificação, né? Eu vou mostrá-la para vocês. Saiu, deixando a porta aberta, entrando frio e névoa, partiu a minha pedra, meu rubi. E me deixou vazia, triste agonia. Eu tanto te queria, meu guri. Te sonhei pra sempre, cantar pra você na varanda ao amanhecer.
e tem que brilhar. Ora aqui, ora lá, brilha, brilha, brilha. Não fique por mim, não fique por mim. Amanhã eu te conto, amanhã eu me respondo, amanhã no reencontro, amanhã. A gente precisou de um tempinho pra se recompor depois dessa música. E então, já que a gente tá falando da invisibilidade materna, agora a gente queria tocar num assunto que ninguém fala, que é a invisibilidade paterna. No meu caso, quando a gente perdeu a Helena, ninguém falava disso. O homem, ele se recolhe, tem muito isso. O homem se recolhe porque a gente tá passando, além de tudo, por um processo físico. Porque tem o nosso corpo, porque se você fez uma cesárea, você tá com corte, porque se você teve uma perda, você tá com, sei lá, você tá... Enfim, você tem a questão física muito forte, que você tá tentando entender. Não é só a questão emocional, tem o físico que também... Tipo, cara, leite, sabe? Você perdeu seu filho, você perdeu... E você tem leite pra quem? Pra como? Então tem muitas questões que você tem que lidar que são muito fortes. Então já tem a invisibilidade materna. Imagina o pai. Ninguém falava disso quando a gente perdeu. E a gente fez um material sobre esse luto paterno, que foi muito difícil pro Ramon se abrir, porque ele realmente não se abria pro assunto, porque pra ele era muito difícil mesmo. Mas eu acho que um dia, inclusive, no mês dos pais, a gente podia chamar aqui o Ramon e o André pra gente, de verdade, colocar esse assunto no holofote, um episódio inteiro, porque a invisibilidade paterna é muito pesada, né? Porque tem culturalmente a raiz de, nossa, não, eu não posso falhar com ela porque ela precisa de mim, porque eu não posso falar, porque o corpo eu sou homem, é dela, eu não choro, eu não homem, isso, não eu não choro. sinto, eu não nada. Tem tantos lugares difíceis aí, né? Então, assim, aí depois, enfim, que nem você, né? Que o André não é pai dos seus outros filhos, né? Então, assim, então ele não é pai? Ele é pai. Ele é pai de todos, né? Porque ele cuida. É isso Mas que eu tô assim, falando. Isso Ele é uma coisa aqui dentro de casa, né? Então, agora, mas é isso que eu saiu tô daqui, falando. é isso, Quebra saiu a bolha. da porta da rua pra rua. Não é pai. Não é pai de Não, nada. não existe. Nem deles, nem De ninguém, né? Nem do Mikael. Nem do Mikael. E imagina, né? Eu sinto muito isso, assim. Eu sinto que, nossa, eu consegui muito superar isso. Eu acho que eu superei, né? 5 anos depois, eu falo, não, superei. Parece que foi ontem, né? Sim. Mas assim, eu sinto que eu superei e saí viva dessa história toda. Mas muito graças ao André. Então, assim, eu acho que essa parceria também do pai, do marido, do parceiro... É uma coisa assim, eu falo, gente, se ele fosse um outro homem com uma outra personalidade... Não dava, com uma... né? Meu, porque assim, a imagem que vem dele é assim, é ele me pegando no colo o tempo todo. O que você vai comer, o que você vai fazer, o que não sei o quê, o que eu posso fazer por você, o tempo inteiro, né? E depois que passou, porque a gente vai pra um lugar que a gente não tem mais chão. É um lugar que parece que é um recorte da sua vida que parece que É um nem filme, né? existiu. Você tá assistindo distante. Assim, você fala, nossa, eu... Aí depois desse recorte todo, eu pensei, tá, eu fui acolhida pelo André. E o André? E ele? Isso me vem assim, quase que todo dia. Eu falo, mas e ele? Quem que acolheu o André? Quem? Porque eu não consegui, né? Então, eu acho que é um assunto muito importante mesmo. E dar voz para esses pais que estão aí, invisíveis também. E até mais, né, do que as mães, eu acredito. E uma coisa que eu quero falar pra você que tá assistindo e passou por uma perda ou está passando também, é que existe um momento onde o casal se une muito. Porque ninguém de fora, ninguém do mundo vai conseguir sentir o tamanho desta dor que só vocês dois sentem.
né? Não tem um tio, uma avó, um vô. Ninguém vai sentir essa dor desse tamanho que os pais estão sentindo nessa perda desse filho. Então o casal, num primeiro momento, ele se une muito e vira um só, assim. É muito bonito o que acontece, que era o que você estava colocando aqui. É lindo ver isso, mas tem um mais. Estatisticamente, é absurdo, assim, 80 e tantos %, eu não vou lembrar o número exato, mas assim, 80 e tantos % de casais que perdem filhos, se divorciam. Não é um número é um número absurdo. Por quê? Porque depois que esse relacionamento se fortalece com a perda, porque os dois estão sentindo a dor, depois disso, o que acontece é a mulher, nossa, mas ele tá voltando a viver. Eu não, sabe? Eu tô sentindo. Como assim ele tá indo pro trabalho? Às vezes a mulher tá se recuperando e tá achando que ele tá saindo, que ele tá indo, que ele tá vindo, que a vida dele tá normal. Aí não existe um diálogo. Aí o marido que nunca falou, o parceiro que nunca falou, o pai que nunca falou, que nunca botou pra fora, tá remoendo aquilo que ele mesmo não consegue lidar. Então, assim, isso são só 2 exemplos dos muitos problemas que isso vai trazer depois. Então, se você tá passando por um baita perrengue no seu casamento agora, por conta disso, respira, olha para o seu parceiro e fala, tá difícil, né? Vamos tentar enxergar onde é que tá essa dor? Porque tá e não é a gente. O que ficou doído em você? O que ficou doído em mim? Porque teve coisa que ficou doída pra trás, né? Ou você saiu antes, você voltou pra vida antes, ou porque seu corpo não impactou em nada e o meu que mudou inteiro. Porque tem isso. A gente já falou disso aqui também, né? O corpo muda, o seu não, o meu não. Então, assim, o meu corpo mudou, o seu tá igual. Então, porque a minha dor é maior que a sua, ou seja, tem um monte de coisa que acontece. Então, se você é um casal que tá saindo bem disso, né, como casal, não como pessoa, porque é difícil sair bem dessa situação, mas se considere um casal muito forte. E se não, busque onde que tá a raiz da dor mesmo, porque normalmente não é do casal, tem essas coisas da perda que são absolutamente normais e que vale muito a pena olhar pra elas pra resolver, né? É isso aí, gente. E bola pra frente, né? Porque são coisas que acontecem, né? Independente de qualquer coisa, a morte tá aí, né? A gente perde pai, a gente perde filho, a gente perde amigos, a gente perde os avós, a gente, né? A vida tá feita de perdas também. E a gente dando voz pra isso, pra achar lugar pra essa morte e a gente se fortalecer, né? Falar, trocar, conversar e saber que tem muitas pessoas que passam por isso. Manda esse episódio. Também, e que estão conseguindo ressignificar. Né? Então, que é assim uma luz, né? É só o tempo mesmo, né? Que nem a Ari falou, curtir esse momento de luto, que é importante também. Fechar esse ciclo, viver, chorar, sofrer. Né? Não atropela. O que for preciso, dar tempo ao tempo mas também não dá para se afundar, né? E ressignificando, e se abrindo, né? E que tudo sim tem um sentido, né? E tem os seus porquês e é nisso que eu acredito. Eu também. Então, se você conhece alguém que perdeu um filho e não sabe o que dizer pra ela, manda esse podcast, porque ele é autoexplicativo e acolhe a todas nós que sabemos o que é estar nesse lugar. Se você não sabe o que é estar nesse lugar, certamente hoje abriu aí uma grande luz na sua cabeça de reflexão de 2 mães que perderam filhos. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Procurem a gente nas redes sociais, vamos trocar ideias. E a gente tá no Instagram como @aqui_pode_ser. O meu Instagram é @aarianeferrari. E o meu é @Ninho Musical. E também tem aqui Talamonte Filmes, tem do André Mar Moreira, tem os nossos outros integrantes da equipe, o Tarzoni Fotografia também. Vocês vão encontrar a gente nas redes, tá bom? A gente espera vocês quinta-feira que vem, às 20h. Temos encontro aqui marcado pra falar desses temas difíceis e também leve, dá muita risada. Saúde, tchim-tchim e até a próxima. Até a próxima. Deixando a porta aberta, entrando frio e névoa,
partiu a minha pedra, meu rubi, e me deixou vazia, triste agonia. Eu tanto te queria, meu guri.